Muito bom, projeto conectado online com Deus. E segunda-feira, todo mundo se preparando para ir para o trabalho, para a faculdade. Mas a gente não pode deixar de lado, nem em segundo plano, a palavra de Deus. E é por isso que nós estamos aqui, né, Luan? Para nós podermos refletir mais um pouco. Mesmo na segunda, né? Mesmo na segunda. Embora seja segunda, mas desfrutamos muito bem o sábado e domingo. Opa, então hoje a gente tem que ir com gás total, certo? Para nossas tarefas. De acordo? Com certeza, Luan. Então vamos lá, ó. Gloriosa Emancipação. Bonito esse nome, né? Do título de hoje. Cara. É de comer isso, Luan? Não é nada, velho. É só glorioso aqui mesmo. Essa emancipação, do que será que se trata isso, gente? Exatamente. É uma comida, árvore. Você falou de comida no início, será que é de comer isso aqui? Ah, se fosse, cara, ia ser bom, mano, que eu já tô com fome aqui. A gente tá gravando, gente, no final do dia aqui, do sábado. Já tá do horário do pôr do sol aqui. E a gente tá aqui, firme e forte. Vamos lá, que nem vocês estão aí no dia da segunda-feira. É nóis, hein? Ó, qual é a nossa verdadeira redenção? Que ótima pergunta. O que você acha sobre esse assunto aí? O que a lição trouxe para nós? Tem um texto para nossa reflexão aqui, que acho que vai nos dar uma conotação do que nós vamos aprender aqui. Mas verdadeira redenção. Não consigo fazer uma outra menção, senão trazer à memória a experiência de Cristo. Uhum. O que ele representou para que hoje ele nos desse condições de uma salvação eterna. Certo. E salvação eterna é algo que nós precisamos ter um certo cuidado. E não esquecendo do nosso papel, principalmente, do que representamos na sociedade. E redenção é a concretização de algo que foi planejado, que algo que foi conquistado. E eu tenho certeza, Luan, se eu perguntar para você aqui alguma memória importante que te marcou, certamente você vai falar algumas. Por exemplo, uma. De libertação? Exatamente. Você quer dar um exemplo? Que eu lembro aqui, por enquanto. Vai lá. Tento lembrar de uma. Um momento marcante da minha vida foi quando eu tive o primeiro contato com a palavra de Deus. E foi muito novo, né? Embora criança ainda, mas eu já comecei a ter algumas percepções, já comecei a entender que um ser celestial queria falar comigo, mas eu não entendia muito bem do que se tratava aquele sentimento. Uhum. E ao longo da minha trajetória, ao longo da minha vida, Deus foi mostrando exatamente aquilo que Ele me revelou quando eu tinha aproximadamente 6 ou 7 anos. Embora nascido num berço católico, um abraço aí, jovens católicos, né? Tamo junto, tamo ligado e conectados online aqui. É isso. Mas enfim, gente, tive uma percepção diferente do que era a vida. E Deus, naturalmente, com todo o seu amor, com todo o seu carinho, Ele foi me protegendo, me mostrando. Tive, logicamente, algumas decepções, mas quando eu tive que escolher entre os meus desejos carnais e os desejos celestiais, eu pude perceber que ali era a mudança da minha vida. Legal, cara. Ou seja, interagir com a palavra de Deus, que é isso que me move, que me motiva e me faz com que a gente estejamos aqui hoje. Aí a minha história, posso dizer que você comentou então de uma história de libertação de um contexto que você estava vivendo em outras denominações e conheceu mais ainda da palavra de Deus aqui na Igreja Adventista. Foi essa a sua história, né? Meio que tem atrelado a sua conversão. Essa é a palavra certa. Já a minha, que eu sou nascido na igreja, eu meio que tive histórias dentro da minha experiência espiritual. Cara, a gente estava conversando nos bastidores aqui exatamente sobre o que o clube fez comigo. Perfeito. Cara, eu frequentava a igreja da Central de Osasco, né? Então um abraço para o pessoal da Central aí. E nessa igreja, cara, eu era muito tímido. Eu frequentei ela desde que eu era bebê até os meus 10 anos de idade. E pensa num nível de você chegar na adoração infantil, que todas as crianças têm que ir lá pra frente da igreja, e eu não consegui ficar olhando para o pessoal lá na frente da igreja por timidez, cara. Mas dentro dessa mudança que eu tive de igreja, que eu saí da Central de Osasco com 10 anos, vim pra cá, pra Vila Rodrigues, eu conheci
isso aqui. Os desbravadores. E dentro dos desbravadores, ele me ajudou a ganhar uma certa liberdade pessoal em questão da timidez. Então, fui conhecendo pessoas novas, fui me inserindo e aceitando os desafios que o clube me dava. Ó, a gente vai fazer uma semana de oração só com os desbravadores. Você quer participar? Se eu não tivesse dito aquele sim, cara, eu não estaria vivendo isso aqui que eu estou vivendo hoje. Então, ocorreu uma libertação, mas também ocorreu uma questão pessoal minha. De eu aceitar a oportunidade ali. Você quer ser uma pessoa diferente? Tá aqui a oportunidade. Você vai fazer o que com essa oportunidade? Perfeitamente. É, meu amigo. E é bom nós lembrarmos para os nossos jovens que estão nos assistindo nesse momento que nós estamos no último trimestre da lição. E liberdade, ele envolve muitas coisas. Até mesmo coisas ocultas que estão presas dentro de nós e que nós não temos coragem, às vezes, de assumir que é um certo problema. Que, de certa maneira, nós precisamos ter essa humildade para que Deus ele possa atuar dentro daquilo que nós necessitamos. Certo, cara. Então manda aí qual que é o verso que temos para hoje, para a gente então conversar sobre essa segunda pergunta aqui que eu quero fazer para você. Muito bem. O verso que nós vamos ler é Apocalipse capítulo 16, verso 1 e 2. Ouvi vinda do santuário uma voz dizendo aos 7 anjos: ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo, derramou a sua taça pela terra, e os homens, portadores da marca da besta, adoradores da sua imagem, sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Meu amigo, Apocalipse 16 se trata exatamente das 7 pragas, no qual faz uma imagem, uma relembrança das pragas que houveram no Egito. E gostaria de estar perguntando para você, qual é a relação entre essas duas pragas, as que aconteceram lá no Egito e também no Apocalipse, e o que tem a ver com liberdade, isso tudo? Gente, vamos lá. Muito bem. É interessante nós pensarmos que existe uma similaridade, como o texto já vem falando, sobre as pragas, mas essas pragas elas tendem a acontecer não para nós. Amém por isso? Amém, graças a Deus. Não pode ser para nós. Ufa. Mas para um grupo de pessoas que negligenciaram a palavra de Deus, que negligenciaram o chamado de Deus. E, obviamente, nós nos amamos, nós congregamos. Então, é dentro dessa oportunidade de nós aprendermos um com os outros que nós queremos estar debaixo da proteção divina e não desfrutar disso aqui, dessas pragas. Minha gente, as pragas do Egito libertaram, de certa forma, o povo de Israel, certo? Porque ao Deus jogar aquelas pragas lá no Egito, fez com que o faraó se despertasse, liberte o meu povo. Deus lançou essas pragas justamente para que o povo de Israel uma hora conseguisse a liberdade. E agora também vai se repetir no Apocalipse, porque Deus ele vai, de certa forma, lançar isso para os ímpios, nos quais perseguiram os cristãos ao longo das eras, e vai ser praticamente o finish, então, da nossa vida aí, na nossa cronologia rumo ao céu, na história aqui na Terra. O triste da história, Luan, é que não precisaria passar por isso. Eu acredito que Deus fale com você todos os dias, te oriente, né, te mostre alguns caminhos. Faraó teve a oportunidade dele. Exatamente. E ele queria que ele se convertesse nessas pragas também, mas infelizmente não reconheceu a autoridade divina nesse. Nossas escolhas têm preço. Preço duros. Então, minha gente, acabou, cara. Vídeo de amanhã, tamo junto. Mas tem mais. É nóis. Tem mais.